Olá, olá! Nossa, que pizza, hein? Olá, olá! Como estão, pessoas? Boa quarta-feira e uma excelente quarta-feira com essa notícia de que a gente agora sabe qual será o duelo do primeiro jogo da NFL realizado no Brasil, em São Paulo, no dia 6 de setembro, na Neoquímica Arena. O Philadelphia Eagles vai pegar o Green Bay Packers, os Eagles como mandante. Eu tinha feito um vídeo um tempo atrás de times que eu achava que poderiam ser, né? A gente não tinha nenhuma informação na época, mas o favorito na Conferência Nacional, se a gente imaginasse que fossem dois times da NFC, seria para mim o Green Bay Packers por conta do tamanho da torcida que tem os Packers aqui no Brasil. Teve um evento, agora há pouco, né, uma coletiva na Prefeitura de São Paulo, na qual estava o Gustavo Pires, presidente da SP Tours, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o Garth Meyer, que é VP internacional da NFL, e lá foi feito o anúncio que serão os Packers aí, coisa que já meio que vazou ao longo da semana, né? O Mark Murphy deu a entender isso, é o CEO dos Packers, os Packers o único dos 32 times da NFL que não tem um dono, né? Como se fosse uma associação, uma sociedade anônima, entre grandes aspas, uma sociedade anônima, e quem representa os Packers nesse caso é o Mark Murphy. Então ele deu a entender até pela importância do Brasil para o Green Bay Packers. Eu acho até simbólico, né? Porque primeiro de tudo, os Packers não são um time que costumam fazer jogos internacionais, até porque a demanda de ingressos, tanto casa, obviamente, mas fora de casa, nos Estados Unidos para jogos dos Packers, é muito grande. Então, trazer os Packers demonstra também uma boa vontade dos Packers, inclusive, né? Em sair dos Estados Unidos, em topar vir aí até a América do Sul, até São Paulo, para realizar esse jogo na abertura da temporada contra o Philadelphia Eagles. O que a gente tem? A gente tem na coletiva algumas informações interessantes. O Garth Meyer mencionou que tudo foi levado em conta, então o tamanho, a representatividade dos Packers no Brasil, obviamente, é algo levado em conta. E eu até quando eu fiz o vídeo de palpites de qual time poderia vir para o Brasil enfrentar Philadelphia, eu mencionei isso, né, que poderia ser bastante considerado a questão de que os Packers têm uma torcida grande aqui. Eu acho que junto de São Francisco e New England são as três maiores torcidas no Brasil atualmente, né? E já há bastante tempo, durante toda a era Aaron Rodgers, os Packers são um dos times mais populares e também simbólico porque os Packers têm as cores da família Orleans Bragança. Não é do Brasil, não, tô brincando, é do Brasil. O Brasil tem as cores da família real, no caso, por isso que a nossa bandeira é verde e amarela. Mas enfim, aula de história à parte, é bastante simbólico isso. E também, obviamente, muita gente já está comentando e vai comentar nesse vídeo que a gente vai ter dois times de verde jogando na Neoquímica Arena. E isso é relevante para o torcedor do Corinthians, óbvio. Mas não é garantia de que os dois times estarão com um uniforme verde. Um time vai estar de branco e o outro pode ser que esteja de preto. O Philadelphia Eagles tem um uniforme preto que é muito bonito, inclusive. Pode ser que a gente tenha os Eagles de preto, os Packers de branco, e aí acho que esse problema acaba não acontecendo. Então a gente já tem a data, dia 6 de setembro, na Neoquímica Arena. E aí a pergunta que não quer calar, que foi feita 2 vezes na coletiva hoje, inclusive, sobre ingressos. Abre aspas, ainda não temos previsão de data de venda de ingressos ou valores, o Garth Meyer falou na coletiva. A expectativa é que eles estejam disponíveis depois da publicação do calendário completo da NFL. E aí a menção que ele faz é o verão nos Estados Unidos, ou seja, a partir de maio, depois do draft. Essa é a expectativa que a gente tenha o início de venda dos ingressos. O Garth Meyer também instruiu algo que eu já falei algumas vezes, que eu venho dizendo, se você tem interesse nos ingressos ou questão de hospitalidade, etc., nfl.com/São Paulo, tá bom? Esse é o endereço. Faça um pré-cadastro, não precisa colocar cartão de crédito, não precisa pagar nada, é um pré-cadastro para você receber informações quando sair à venda. Seguinte, sobre preços, vamos conversar e dar alguma notícia relevante aqui. O meu querido Matheus Pinheiro, glorioso Pine, que eu amo de paixão, pessoa maravilhosa, inclusive fica aqui, assiste os vídeos do canal, um beijo pra você, Pine, sabe que eu sou seu fã. Ele me mandou, e eu vou dar a fonte aqui obviamente, o GE fez um trabalho muito legal de apuração, tá aqui, sobre o valor dos ingressos em outros lugares que a NFL fez jogo. Frankfurt de 75 a 225 euros, ou seja, 345 a 1.215 reais. Londres, 400 a 970 e o mais importante, Cidade do México, 280 a 1.500 reais. Eu conversei com o produtor da ESPN mexicana sobre esses valores agora há pouco e ele me confirmou que foi isso mesmo, tá? De 990 a 5.000 pesos, ou seja, 280 a 1.580 reais. Por que o México é importante nessa equação? Porque o nosso contexto socioeconômico é um pouco parecido com o México, né? Então é importante a gente saber que valores estavam sendo cobrados lá. Eu acredito que o Brasil tem uma dinâmica diferente da lei da meia entrada e tudo mais, mas eu acredito num valor parecido com o valor do México, tá? Acredito de verdade. Ah, mas e a Fórmula 1? Muita gente usando a Fórmula 1 como base de referência, eu já pensei nisso também. Tem um porém, o ingresso da Fórmula 1, para quem já foi em Interlagos, e recomendo, que é uma experiência maravilhosa inclusive, ele vale para 3 dias.
Ou seja, o valor base da Fórmula 1, o valor mínimo da Fórmula 1, que muitas vezes é acima de R$ 1.000 para alguns setores, não os setores mais baratos, são 3 dias e não um dia só. No caso do jogo da NFL, é um dia só. Então a minha estimativa, isso não é informação, isso não é rumor, não tem nenhuma fonte, é uma projeção minha, tá? Dedução lógica, é que esse ingresso custe o mais barato R$ 300. É isso que eu estou esperando, pelo menos, aí em relação a isso. Eu ficaria surpreso, sim, se o ingresso mais barato estivesse acima de R$ 500. Mas vamos ver o que vai acontecer e aí em breve a gente vai ter mais detalhes para você que está interessado. Novamente, o endereço é nfl.com/São Paulo. Então é isso, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. É um jogo muito interessante, faltou falar um negócio importante. A gente teve alguns jogos de qualidade duvidosa em termos técnicos nos mercados fora dos Estados Unidos nos últimos anos. Tá? Tivemos sim alguns jogos bem interessantes em termos de matchup, como por exemplo ano passado a gente teve Chiefs e Dolphins, que eram 2 dos favoritos da Conferência Americana. Agora, já teve muito jogo ruim. Eu sei disso também porque eu comentei muitos desses jogos de Londres, né? Boa parte dos jogos, acho que a maioria nesses últimos anos fui eu que comentei, e a gente teve muito jogo com uma qualidade técnica abaixo e com times que não brigavam por muita coisa quando o calendário foi lançado. Neste caso, não é a realidade, é o contrário. O Philadelphia Eagles venceu a Conferência Nacional há 2 anos, foi para os playoffs ano passado, tem um dos quarterbacks mais intrigantes da NFL no Jalen Ramsey, eu tô com ele da cabeça do camp, no Jalen Hurts, e o Green Bay Packers tem o Jordan Love, que foi um dos melhores, se bobear, o melhor quarterback no mês final da temporada, isolar só dezembro. Ele teve seus problemas no início do ano, aquele jogo contra os Lions, contra os Raiders, mas o Jordan Love terminou muito bem o ano, fez uma boa pós-temporada, esse time dos Packers é jovem, deve ser bastante competitivo nessa próxima temporada, então esteve entre os 8 finalistas, né? Foi semifinalista da NFC, então é um jogo para lá de intrigante. Eu acho que independente de ser no Brasil ou não, já era um jogo na semana 1 para a gente ter bastante expectativa. E acho muito legal que os Packers venham para o Brasil, para além do simbolismo, né, de terem as cores da nossa bandeira, mas porque os Packers têm uma torcida muito grande. E óbvio, eu torço para os Bears, vocês sabem disso, mas eu fico muito feliz de ver o Green Bay Packers olhando para a sua torcida no Brasil. E eu sei que tem muita gente que assiste esse vídeo que torce para os Packers e que está emocionada em saber que vai poder ver os Packers. Porque é quase assim um sonho para muitas dessas pessoas fazer uma viagem para Green Bay. Não é fácil, não tem voo direto para Green Bay. Ponto, não tem voo direto para Green Bay. Tem que pegar um voo provavelmente da United para Chicago e depois ir para Green Bay. Já é complicado por conta disso. Os ingressos no Lambeau Field são caros, porque todos são vendidos para os season ticket holders e aí tem que comprar revenda. Então esse torcedor dos Packers, que acompanha o time há bastante tempo, que se emociona com o time faz bastante tempo, ele vai poder realizar seu sonho. Eu estou muito feliz por essas pessoas, né? Porque ver um jogo de NFL no Brasil é fantástico. E agora, aos 45 do segundo tempo, as pessoas sabem que são os Packers. A gente já sabia que são os Eagles, torcedor dos Eagles feliz, claro. Mas Packers e Eagles promete ser um jogaço para abrir aí a temporada dos dois times e quase abrir a temporada. Quinta-feira tem a abertura da temporada com os Chiefs recebendo alguém. E aí na sexta-feira, dia 6, tem os Eagles recebendo os Packers aqui em São Paulo. Eu espero todos vocês que vierem, tá bom? É isso, fizemos tudo o que podíamos. E para mais do assunto, na segunda-feira a gente vai entrevistar o Gustavo Pires, presidente da SP Tours, lá no Semana NFL. Semana NFL volta para falar de draft, mas também volta para falar de NFL no Brasil na segunda-feira, às 6h30, às 18h30. Eu espero vocês, tá bom? Amanhã tem mais vídeo. Hoje eu vou dar uma descansada agora, mas amanhã tem mais vídeo. Fiquem tranquilos, a gente segue com a cobertura aqui do draft. E porque à noite eu vou no Cícero Pompeu de Toledo. Porque a Lacta não está me pagando, mas eu estou financiando essa bagunça aí. Inclusive tem aqui um bis que eu comi. É isso, tchau. Quem estiver no Morumbi, dê um salve hoje. Beijo, tchau.